Sem planejamento, as cidades da nossa macro-região caminham para um colapso urbano. O crescimento desordenado traz sérias consequências para as áreas da saúde, educação, mobilidade e saneamento. E os moradores têm sentido na pele os reflexos dessa ausência de organização. Condomínios e mais condomínios tomam conta das cidades da nossa macro-região. Em Ribeirão Preto, os residenciais ocupam áreas em bairros cada vez mais afastados do centro. Segundo o Sindicato da Indústria da Construção Civil, 7 em cada 10 imóveis lançados no município nos últimos anos estão localizados na Zona Sul. Mas agora o mercado imobiliário mira a região leste. Uma ocupação que ameaça a principal área de recarga do Aquífero Guarani, responsável pelo abastecimento de água dos 660 mil moradores do município. O risco de degradação da reserva hídrica se torna maior quando o plano diretor, que norteia todo o desenvolvimento urbano, está defasado. O projeto vigente no município é de 2003 e a revisão, que deveria acontecer a cada 10 anos, ainda não foi aprovada. Como é que eu quero que Ribeirão Preto, por exemplo, aconteça ou esteja daqui a 15 anos? Eu vou desenhar isso, eu vou projetar isso para a cidade como um todo. Eu vou definir regras gerais para que essa cidade tenha esse desenho daqui a 15 anos. Se isso não acontecer, a cidade vai crescendo como quase uma coxa de retalhos. A gente vai ter alguns elementos de conexão, mas a gente perde a chance de pensar num desenho que é muito melhor, que é muito mais integrado, que vai fornecer muito mais qualidade de vida para as pessoas e tudo mais. A falta de um planejamento mínimo não garante, por exemplo, serviços essenciais como transporte público, saúde, saneamento básico e educação. Moradores do residencial Eduardo Abdel Nur, em São Carlos, estão sentindo na pele as consequências do crescimento desenfreado, com a pouca oferta de equipamentos públicos. O novo bairro começou a ser povoado há mais de um ano por quase 1.000 famílias que ainda não têm o acesso facilitado a escolas, creches, postos de saúde e até o serviço de entrega de correspondências. O carteiro não chega aqui. Algum tempo atrás, acho que um mês, a gente estava sem CEP. Agora a gente está com CEP e deram nome às ruas. Porém, assim, não adiantou em nada, porque assim, correspondência não chega. Nós ganhou nossa casa, tem nosso cantinho, mas só que depende de várias coisas que nós não tem, né? Que nem escola, esse negócio de endereço, o ônibus que passa só nas principais e é difícil ainda ter horário certo. Todos que estão aqui precisam da casa, porém precisa do serviço público também. E não tem aqui. Situação parecida com a de quem vive neste conjunto de chácaras em Sertãozinho. O loteamento Recreio dos Pampas foi aprovado pela prefeitura na década de 80, mas só agora eles conseguiram a infraestrutura básica: água, iluminação, esgoto e asfalto, de maneira precária e irregular. As ruas são estreitas, falta água e constantemente o abastecimento de energia é interrompido. Eles também reclamam das falhas no recolhimento de lixo. A iluminação vem de Pontal. Semana passada acabou duas vezes a energia. Essa pista aí mesmo não tem acostamento, não tem uma calçada. Olha lá, tem boca de bueiro no acostamento encostado. Se a pessoa quer ir para a UPA de pé, não consegue. Fez esse asfalto estreitinho aqui, fez essas luminárias, foi colocada dia 2 de novembro e nós pagou 1 ano e 8 meses luminária aqui sem ter. Eu fui reclamar, ninguém quis me atender e vem para mim quase R$15 de luminária. Eu tenho talão lá, tenho documento, tudo isso daí. Telefone aqui é um problema, internet aqui é um problema, que a gente também não tem dificuldade. Parece que aqui não é cidade e nós estamos dentro da cidade, é isso que a gente cobra. O IPTU é caro, o meu de 800 foi para 1.500. Entendeu? É um IPTU caro, mas a gente não tem as benfeitorias que a gente paga. É isso que eu estou cobrando. Revoltante também é aguardar por uma vaga em uma unidade de educação infantil. É o caso dessas famílias dos novos núcleos habitacionais da região norte de Araraquara. Mães como Maibe, que enfrentam uma espera de quase 2 anos. Deixei o nome da minha filha lá, voltei lá esse ano para poder conseguir a vaga, cadê? Não me deram vaga nenhuma, falou que não sabe para onde foi parar a lista com os nomes das crianças. E para a gente fica difícil, né? Cada vez mais complicado, porque aqui eles dão casa, mas não dão assistência para a gente. A falta de vagas na rede de ensino municipal faz aumentar a defasagem escolar. Segundo o Conselho Tutelar, os casos de crianças que não estão matriculadas
em unidades educacionais aumentaram 40% no último ano. Como consequência, o trabalho infantil e o consumo de drogas também cresceram. Nós estamos tendo bastante ocorrência devido à venda de guardanapo. E quando a gente identifica, as crianças normalmente residem naquele residencial. Por quê? Elas deixam de estar indo para a escola, de estar indo para a creche para poder fazer esse tipo de venda, que é um trabalho, de trabalho infantil que não deveria estar acontecendo. As prefeituras têm aprovado uma série de empreendimentos e não têm levado em conta os impactos com o avanço imobiliário. Franca viu nascer nos últimos anos 36 novos loteamentos, o que tem afetado principalmente a mobilidade. Não faltam reclamações de motoristas com o trânsito, os congestionamentos são constantes e quem precisa do transporte público se queixa da baixa qualidade do serviço que é prestado. A situação piorou depois que a prefeitura anunciou um aumento no preço da passagem do ônibus. A tarifa vai subir dos atuais R$ 3,80 para R$ 4,10. Eu acho que é um absurdo, porque R$ 4,10 já aumentou, esse ano. Agora aumentou de novo. É um abuso, maior que em São Paulo. São Paulo é uma cidade grande, anda muito. É um abuso. Fora de base, não existe isso. Eu acho que a qualidade é péssima. Ônibus superlotado, cobrador mal-humorado, motorista sem paciência, porque a maioria agora não tem cobrador, Então, acho abusivo também não ter cobrador, porque aí o motorista tem que prestar atenção no trânsito, voltar o troco, olhar quem desceu para fechar a porta. Não, tá complicado. O transporte aqui em Franca tá deixando a desejar. Para esse especialista em gestão pública, todos esses problemas são resultados da ausência do plano diretor. Neste planejamento integrado, além da mobilidade urbana, tem que ver a infraestrutura, a habitação, gestão de uso de solo. Tudo em conjunto para que planeje a cidade a médio e a longo prazo. Esses são poucos exemplos de que, sem planejamento, as cidades da nossa macro-região caminham para um colapso urbano. Ximena Osório para o Jornal da Clube. Sobre a entrega de correspondências no residencial Abdel Nur, os Correios disseram que serão realizados estudos técnicos para atender a demanda. Em relação às interrupções de energia em Sertãozinho, a CPFL informou que vai investigar as possíveis causas e procurar melhorias na rede. A administração municipal de Ribeirão afirma que a revisão do plano diretor está em andamento e que deve ser encaminhada à Câmara neste segundo semestre. Já o governo de Franca afirmou que busca sugestões com especialistas para elaborar o plano diretor, mas não deu prazo. As prefeituras de Araraquara, Sertãozinho e São Carlos não enviaram respostas. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião, em Ribeirão Preto está o secretário municipal de Planejamento e Gestão Pública, Rui Salgado. Em São Carlos, o secretário de Planejamento e Gestão foi convidado a participar ao vivo, mas não pôde vir e por isso quem participa é o presidente da Câmara, Júlio César. Em Araraquara, a secretária de Planejamento e Participação Popular, Juliana Piccoli HT. Em Sertãozinho, a secretária de Planejamento, Michele Leal Lopes Fabres, e em Franca, a coordenadora do Plano de Mobilidade Urbana, Aline Manon. Prefeitor, o que falta, afinal de contas, para um bom planejamento para as cidades da macro-região? Olha, precisa ter consciência, primeiro, de que o futuro não pode ser uma continuação do passado. São coisas diferentes. Segundo lugar, o poder econômico não pode capturar o poder político. Há um grande risco. Terceiro, é preciso, mais do que nunca, aprender com os erros do passado. As cidades mais dinâmicas em termos econômicos, Roberto, têm chegado antes na ocupação territorial do que a administração. Administração é sinônimo de controle. E a administração tem que controlar a expansão. Senão nós temos loteamentos clandestinos irregulares. Nós temos construções clandestinas que volta e meia são legalizados. Legalizar o puxadinho,
e vai se construindo ao arrepio do poder público. Agora, a dinâmica das cidades nos leva à conclusão de que onde há emprego, há favela. E a favela é uma prova provada de que a administração municipal não controla a expansão urbana. A urbanização é maior do que a competência do poder público de fiscalizar. O importante são duas coisas. Um plano composto de legislação adequada e, em segundo lugar, fiscalização da ocupação territorial. Esses são dados fundamentais. Nós precisamos aprender. Em 1922, o presidente da República, o segundo chefe de Estado que visitou Ribeirão Preto, o primeiro foi o imperador, visitou Ribeirão Preto e o prefeito da cidade era o doutor João Rodrigues Guião. Ele visitou para inaugurar uma metalúrgica, ainda na República Velha, naquele bairro que hoje se chama Vila Elisa. Foi um conjunto de casas para os trabalhadores que iam trabalhar na metalúrgica, que iam atuar na metalúrgica, e imediatamente após, a cidade começou a mecânica de absorver. Bom, em 1985, nós tivemos a extensão de rede de água, de rede de esgoto, praticamente concluindo. O Estado chegando, oferecendo, nesse espaço de 1922 a 1985, oferecendo escola, a iluminação pública, o poder público municipal foi aos poucos chegando, mas a cidade chegou antes, mais ou menos 60 anos, aos poucos, depois foi chegando o poder público. É esta dinâmica que o poder público tem que acompanhar, senão fica igual a minha geração. Nós estamos com as conquistas tecnológicas em progressão geométrica e nós estamos acompanhando as inovações, nem sempre, nem em condições de progressão aritmética. A passo de tartaruga. Tartaruga. Eu assumo isso. Em Ribeirão Preto está o secretário municipal de Planejamento e Gestão Pública, Rui Salgado. Rui, afinal de contas, que diabos acontece com esse plano diretor de Ribeirão Preto que nunca acompanha aquilo que a cidade precisa e estamos na situação que estamos hoje? Boa tarde a você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Golfeto. Nós até o final do ano, até novembro, esperamos antes do recesso legislativo, a gente deve estar encaminhando a revisão do plano diretor à Câmara Municipal. Vamos começar agora, no mês de agosto, as audiências públicas e já vimos trabalhando no plano diretor internamente em discussão com a Câmara Municipal. Fizemos 5 reuniões com os senhores vereadores, no intuito de entender o plano diretor não como uma ação do Poder Executivo, mas dos poderes da cidade. Discutimos e vamos abrir a discussão agora em audiências públicas para que a gente realmente possa estar ouvindo a população e até o final do ano encaminhando à Câmara a proposta para ser votada. Eu vou agora até São Carlos, presidente da Câmara, Júlio César Pereira de Souza. Ô, Júlio, olhando atentamente a sua cidade, o que dá para se aperceber quanto à necessidade de mudanças? Mudar o quê? Quase que de imediato para atender às necessidades da população. Boa tarde a você. Boa tarde, é interessante essa colocação, é verdade, tem razão em tudo que foi colocado até agora. Veja bem, São Carlos votou o ano passado a revisão do seu plano diretor. Nosso plano diretor de 2005, diz o plano diretor estabelecido em lei que a sua revisão seria feita de 5 em 5 anos. Mas se passaram 11 anos, a cidade de São Carlos fez a revisão o ano passado, em 2016. Mas também já estabelecemos que a próxima revisão pode ser feita em até 2 anos também. A cidade é muito dinâmica, as coisas estão acontecendo muito rápido. Nós temos necessidade de ver o tempo todo qual a função social disso tudo. Nós não podemos admitir, e infelizmente isso acontece, como vocês mostraram agora há pouco, um condomínio aqui em São Carlos, de interesse social, de 1.000
residências, você colocar numa região 1.000 famílias sem o mínimo de estrutura. Ou seja, o capitalismo quer engolir tudo, né? Não se vê esse lado social e as pessoas vão sofrendo. Você tem um lugar que você coloca essas 1.000 famílias, apenas um residencial, e você não tem escola, e você não tem posto de saúde, e ali se encontra 3, 4 mil pessoas. Então nós temos que repensar tudo isso. Embora o nosso plano diretor foi revisto o ano passado, ainda tem algumas coisas a se acertar. Há essa necessidade. Nós precisamos pensar futuro. O erro é fazer gestões fracionadas. Eu sempre tenho dito isso, quando tenho oportunidade, até mesmo aqui, nós temos que ter gestões continuadas. Pensar a cidade para os próximos anos, né? E nunca as próximas eleições. Esse é o erro que o administrador tem que consertar. Mesmo nós revisando o plano diretor o ano passado, ficou algumas pendências ainda. Nós temos um conflito de leis, a lei federal e a lei estadual, principalmente quando se fala em área de interesse social, essa área especial de interesse social, que a lei federal determina uma coisa, a lei municipal determina outra, há um conflito, né? Mas hoje a lei federal, por exemplo, ela fala de terrenos de interesse social. Hoje o plano diretor de São Carlos equivocadamente fala em áreas de interesse social. Então isso complica, isso causa um transtorno e nós temos que continuar corrigindo sempre que possível. Eu vou agora até Araraquara. Secretária de Planejamento e Participação Popular, Juliana Piccoli Agatti. Juliana, para entender como é que funciona para vocês em Araraquara esse planejamento para dar uma característica interessante à cidade, ou, se preferirem, um certo modernismo a Araraquara. Olá, boa tarde. Assim como as demais cidades da região, Araraquara também sofreu muito com um crescimento sem planejamento, né? A gente assumiu a cidade, a região norte da cidade, como bem foi dito aí na matéria, a gente teve cerca de 20 mil pessoas a mais naquela região. Só a região norte da cidade, ela concentra 1/4 da população de Araraquara. Então, os novos conjuntos habitacionais que foram criados lá, né, o direito à moradia que foi garantido lá às pessoas, infelizmente não foi acompanhado das infraestruturas adequadas de educação, saúde, assistência social. Então, a gente está vivendo um problema significativo, né, não teve nem garantido as condições de abastecimento de água. Então, esse desenho que se pauta, né, por interesses econômicos, da especulação imobiliária, esse passivo que a gente assume, a gente vai dar conta dele por meio da articulação de políticas sociais. Aliás, esse é um projeto estratégico nosso de governo, olhar para essa região norte da cidade, garantir a oferta de educação, de saúde, assistência de um jeito integrado, porque, de fato, essa população está exposta a todos os tipos de criminalidade, vulnerabilidade, as crianças estão nas ruas. Então a gente está se organizando para isso do ponto de vista das políticas sociais, porque o sonho da casa própria virou, de certo modo, um pesadelo, porque as mulheres ficam em busca de vagas na educação, ficam em busca de oportunidades de trabalho e não conseguem ter essas oportunidades de trabalho porque não tem onde deixar os filhos. Então, a Secretaria Municipal de Educação, de Assistência, de Saúde, está trabalhando intensamente para garantir o acesso a esse serviço. Do ponto de vista do desenvolvimento urbano, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano iniciou as discussões de revisão do plano diretor. Então, os novos empreendimentos habitacionais, a gente não vai garantir a aprovação deles sem que tenha infraestrutura adequada para essa população, nessas novas localidades onde vão residir. Então, isso é questão central de governo, né? A gente não vai permitir que novas casas, né, novas residências, elas sejam instaladas sem garantir essa infraestrutura mínima. E um diferencial central que a gente vai construir daqui para frente é que o nosso governo, ele se pauta pelo planejamento com participação popular. Então, só neste ano a gente fez mais de 40 reuniões do orçamento participativo em que a população está votando e decidindo o que é que entende que é importante para a cidade. Na própria região do Vale Verde foi eleita uma escola municipal de ensino fundamental. Então o povo sabe das suas necessidades, a gente está captando recursos externos e é assim que a gente entende que a gente vai resolver esses problemas daqui para frente, de uma forma integrada e com planejamento sustentável com participação popular. Em Sertãozinho está a secretária de Planejamento, Michele Leal Lopes Fabres.
Michele, o que é que pode ser feito a partir de um olhar mais feminino quanto a um planejamento de uma cidade? Há mais sensibilidade no seu olhar do que no olhar de um secretário de planejamento? Dá para imaginar mais ataque a problemas sociais a partir do seu olhar? Boa tarde. Acredito que sim, né? A mulher sempre tem uma sensibilidade maior, mas não que um secretário também não veja os problemas que o município tem e também trabalhe para resolvê-los. Nós temos aqui na minha gestão, nós trabalhamos com uma comissão interdisciplinar para planejamento urbano, onde reunimos várias secretarias e analisamos os empreendimentos que entram no município, com toda a questão ambiental, a questão de infraestrutura. A nossa autarquia participa dessa análise, a fazenda, o desenvolvimento econômico, o trânsito. Muitas vezes o social, quando é solicitado, participa da nossa comissão. Então, temos uma comissão interdisciplinar no planejamento do município de Sertãozinho. Eu vou agora até Franca, coordenadora do Plano de Mobilidade Urbana, Aline Manon. Aline, para a gente entender, mobilidade urbana engole a cidade, engole o cidadão quando a coisa não caminha. O que vocês fazem em Franca, se bem que o seu governo tem aí um pouco mais de 6 meses, o que vocês estão fazendo em Franca para recuperar essa mobilidade urbana e recuperar a cidadania? Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Golfeto. Boa tarde, telespectadores. Bom, aqui em Franca, nós elaboramos o plano de mobilidade urbana e concluímos em 2015. Esse plano, ele foi desenvolvido e enviado ao Ministério das Cidades, né? Era uma exigência do governo federal que todos os municípios tivessem o plano de mobilidade para cidades até 20 mil habitantes, né? E o ano passado, esse plano foi encaminhado à Câmara dos Vereadores. Mas como nós estávamos em período eleitoral, foi dado um stand-by na aprovação, até que fosse mudada a gestão e novamente reencaminhado para aprovação. Bom, o plano, ele contempla aqui para o município a questão do pedestre e da utilização de veículos não motorizados e do transporte coletivo. Na área do pedestre, nós estamos com projetos que chama Calçada Segura, né, que garante que nos próprios públicos, a princípio, a calçada seja feita dentro das normas e de maneira eficaz para que as pessoas possam transitar com segurança. E isso está sendo estendido a todos os empreendimentos em aprovação no município, seja reforma ou aprovação, está sendo exigida a reforma da calçada. Tá? Na área de transportes não motorizados, estão sendo feitas as ciclovias, as ciclofaixas. E na área de transporte coletivo, nós temos uma proposta dentro do plano para a construção de terminais regionais de transporte. Ou seja, a ideia seria colocar terminais em cada ponto da cidade, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste e Zona Norte, para facilitar a locomoção das pessoas. Golfeto, por tudo aquilo que nós ouvimos até agora, o plano diretor não existe? Às vezes ele Sim passa. Ou não? Ele passa por cima da realidade e é ignorado. Aqui, por exemplo, em Ribeirão Preto, nós tínhamos um projeto, tramitando inclusive pelo parlamento, que tinha 210 artigos. Para o plano diretor? Dentro do plano, somadas todas Sim. as suas peças, né? Lei de uso do solo, edificação, mobilidade urbana. Para que tanto excesso? Foi isso que dizia Lao Tse, o grande pensador chinês. Lao Tse em chinês quer dizer filho velho, o primogênito. Ele dizia claramente o seguinte: quanto maior a quantidade de decretos, de leis e de artigos de leis e de decretos, maior a quantidade de bandidos e de ladrões. Porque aí começa a criar dificuldade para vender facilidade. É um dos úteros de onde nasce a corrupção. E nós temos exemplo, claro.
A lei mais importante que o Brasil teve ao longo de toda a sua história foi a Lei Áurea. Um artigo, revogam-se as disposições em contrário, é o segundo. Um artigo, uma lei que fez pacificamente uma autêntica revolução social, Roberto. Vamos ao relacionamento dos homens com Deus. O Decálogo de Moisés, Deca, em grego quer dizer 10. São 10 artigos. 4 deles no relacionamento de Deus com os homens. 4. E 6 no relacionamento dos homens com os homens. Porque é muito mais complicado o ser humano se relacionar com Deus, com ele, do que e mais facilmente se relacionar com Deus. Então, 6 que mostra claramente isso. E vem o próprio Cristo, já no Novo Testamento, e deixa claro, não vim abolir a lei e os profetas, mas levá-los à perfeição. A lei é o Decálogo de Moisés. E diz clara e nitidamente. Os dois exemplos que eu dou. Então é preciso que a legislação não seja um artigo, mas seja simples, de fácil entendimento. Porque a interpretação da lei, outra vez, me lembra a Camorra, a máfia napolitana. Quando ela diz assim, para os amigos, para os nossos amigos, a lei tem que ser interpretada. Agora, para os nossos inimigos, ela deve ser aplicada. Os inimigos se aplica o rigor da lei, o outro se interpreta conforme o seu interesse. Isso é muito perigoso, que é a segunda grande fonte de corrupção que ocorre em todo o setor público no relacionamento com o cidadão. Claro, quase todo, desculpem, não todo, mas quase todo o setor público, que é um dos eixos por onde gira o processo de corrupção. E mais, é importante legislar, sancionar esse processo de planos com prazo fixo, 5 anos, quinquênio, um período bom. Um quinquênio, em determinado nome, é o mesmo nome, lustro. Lustro quer dizer 5 anos. Pode ser nesse período. Aplicar-se, mas mais do que isso, fiscalizar. Porque não há nada mais terrível do que uma lei não devidamente cumprida, porque começa a se esculhambar o poder público e aquele que acabou editando a lei. Nós temos, portanto, que sancionar uma lei. Cada município tem o seu e em relação ao plano diretor, uma lei começou na área federal. A lei do senador Otto Cirilo Lemann, Lei 7766, que é a lei que disciplina o loteamento e que deve ser casado com a legislação municipal. Esse é o primeiro dado. E fiscalizar devidamente a legislação. Esse é o que é o fundamental, Roberto. Volto a Ribeirão Preto. Secretário Municipal de Planejamento e Gestão Pública, Rui Salgado. Rui, para a gente entender, afinal de contas, qual é a preocupação imediata do governo do que você faz parte em relação ao plano diretor? Quer o quê? Quer legalizar coisas que estão já há muito tempo fora da lei, para fazer um pouco mais de dinheiro no IPTU. Afinal de contas, o que o governo que você representa espera do plano diretor e espera da atuação da Câmara também? Roberto, é importante a gente colocar o seguinte, o plano diretor, ele é o plano que dá as diretrizes macro do município. Eu concordo com a crítica do Golfetto, que o plano diretor tem que ser mais enxuto. Não pode ser a Constituição brasileira comete o mesmo crime. É um mundo de coisa. O plano diretor tem que ser as diretrizes básicas. E as leis complementares é que vão estar regrando a cada uma das áreas. E a principal dela, que mais urgência a gente tem de aprovar, é a lei de uso, parcelamento, uso e ocupação do solo. Agora, uma coisa importante que se diga, que é o seguinte, o plano diretor e as leis complementares, ela diz como deve ser. Agora, o que fazer tem que estar no orçamento, no plano plurianual. Isso é planejamento também. Então, aqui você pergunta o que o governo Nogueira está pensando. Primeiro, a gente está pensando da racionalidade ao orçamento municipal. É comum aquela história do copia e cola. O que nós estamos fazendo, para você ter ideia? Nós vamos agora, no próximo mês, abrir as audiências públicas para o plano plurianual. Quer dizer, quais são as intenções que vamos fazer nos próximos 4 anos, a partir de 2018.
Isso antigamente era feito, até agora, foi feito dentro da Secretaria da Fazenda e com um pouco do planejamento. Esse ano, o que o governo Nogueira está fazendo? Fizemos, de 12 de junho a 12 de julho, fizemos um mês de oficinas com cada um órgão da administração municipal, administração direta e indireta. Com isso, a fazer com que o planejamento fosse feito de baixo para cima, em cima da visão de que a base do governo tem, das pessoas que estão amassando barro, as pessoas que estão aí. No dia 18, nós fizemos uma grande reunião para tratar das questões transversais. O que é isso? Administrar, planejar, é construir um futuro. E para se construir um futuro, é preciso ter uma visão orgânica, uma visão sistêmica. No dia 18 passado, fizemos a reunião com todos os órgãos da administração municipal para discutir aquelas questões transversais, aquelas questões que perpassam por todas as áreas. Com isso, a gente consegue economia, racionalização e agilidade. Nós estamos preocupados de modernizar a gestão municipal, evidentemente com a dificuldade que nós estamos vivendo, porque vivemos dentro de uma crise, dentro de outra crise. O Brasil está numa crise e Ribeirão Preto, sabidamente, também está numa crise, mas nós temos um secretariado técnico e nós estamos trabalhando. Uma das questões prioritárias que vocês devem acompanhando pela imprensa, a questão da moradia de interesse social. Não é possível uma cidade como Ribeirão Preto ter 90 áreas invadidas, seja ela pequenininha ou seja grande. Nós temos em torno de 4.000 pessoas vivendo à margem da sociedade. Essa sim é uma prioridade muito do governo Nogueira, além de agilizar, otimizar e profissionalizar a máquina pública. Daqui a pouco eu quero voltar a falar com você, Flávio, quanto a algumas das colocações que você fez. Você falou muito em reunião, tudo bem, as reuniões são importantes e tal, mas sem burocratizá-las. Atacar imediatamente os problemas apresentados. Mas é um assunto que eu vou voltar a tocar com você, por favor, me aguarde, tá bom? Em São Carlos, presidente da Câmara, Júlio César Pereira de Souza. Júlio, como vereador, o que se ouve da população quanto às necessidades que podem ser mudadas na cidade? Roberto, sem dúvida nenhuma, quando você estabelece um plano diretor, há equívocos de gestores achar que assim que assume o mandato, que interrompe um grupo político, um partido político e assume a cidade, ele pode desenvolver aquilo que ele bem entende, né? Quando a gente fala em plano diretor, a gente tem que ter uma consciência de gestão pública eficiente. A gente não pode admitir, a gente está constantemente criando alguns atritos em relação ao executivo, que se estabelece que vem essa troca de gestão e coisas são mudadas. Por exemplo, não podemos mais admitir essa busca desenfreada pelo lucro e não se pensar nessa base social, nesse cuidado. Não podemos, nós estamos judiando as pessoas cada vez mais. Quando você coloca todo mundo num lugar só, sem um mínimo de possibilidade de ter um atendimento a um serviço público de qualidade. Então, quando se fala de área de interesse social, quando você quer dar moradia para essas pessoas, mas se limita só à moradia? Então, o plano diretor tem que ir além, tem que se pensar em outras áreas de atendimento. Nós temos que já pensar o futuro, ou seja, essas famílias que vão ocupar essa região, ela terá escola para os seus filhos? Terá o posto de saúde, o atendimento básico, o transporte, que hoje tem dificuldade em todo lugar. Nós estamos agora, o município está fazendo uma licitação sobre o transporte público da cidade. Então, você vê que as pessoas estão reclamando com razão. Então, não pode se admitir que se coloque o lucro acima de tudo, né? Onde grupos empreendedores chegam na cidade, fazem as cidades, fazem os bairros, melhor dizendo, e deixam as pessoas sem as condições mínimas. Então, nós temos que exigir, em contrapartida, que esses empreendedores também diminuam seus lucros, que são exorbitantes, e possam atender a população e deixar um mínimo de infraestrutura para que elas possam ser atendidas. Agora, o grande problema que eu vejo é que quando se muda de gestão, não dá continuidade. Então, a fiscalização é importante, como o Golfeto colocou, sem dúvida nenhuma, temos que fiscalizar para que a gente possa entregar para a população aquela que espera de nós. A população está cansada de reuniões, está cansada de falar, de ouvir, só conversa e não ter as coisas resolvidas.
Deixa eu pedir desculpa pro Rui, porque eu me atrapalhei todo e chamei o Rui de Flávio, né? Não é o Rui Salgado. Rui, daqui a pouco você volta a participar comigo. Prometo que eu vou falar direitinho o seu nome, direito até o final do debate. Araraquara agora, secretária de Planejamento e Participação Popular, Juliana Piccoliagatti. Juliana, para Araraquara, falta dinheiro para acertar as coisas na cidade ou falta vontade política, hein? Olha, Araraquara, dinheiro sempre falta, né? Os recursos estão escassos, né? A gente sumiu uma dívida significativa na cidade, mas a gente entende também que falta compromisso político. Então, é por isso que toda a discussão nossa de planejamento, de revisão do plano diretor, de elaboração da lei orçamentária anual, do plano plurianual, né? Que o plano diretor ele traz as nossas diretrizes para o desenvolvimento com inclusão social, inclusão econômica. Então, assim, a gente quer pensar grande para Araraquara, né? A gente quer um desenvolvimento que seja sustentável, com inclusão, com participação. E, além disso, também a gente tem feito toda a discussão dessas peças orçamentárias, a lei orçamentária do PPA, que vai viabilizar a gente, de fato, realizar essas ações com a participação da população. Então, isso é vontade política. É entender que o desenvolvimento da cidade, ele passa pela decisão do povo que constrói o dia a dia da sua cidade. Então, todas essas discussões que a gente fez, retomando, né, do orçamento participativo, a gente está fechando um plano de investimentos junto com o Conselho do Orçamento Participativo, que vai integrar a peça orçamentária anual para que a gente execute o ano que vem uma previsão de investimentos que reflita os interesses da cidade e da população. Então, assim, falta recurso, mas falta vontade política e nossa agenda é uma agenda que favorece a participação das pessoas na decisão da cidade. Tá. Sertãozinho, tudo bem, né? Então vamos a Sertãozinho. Secretária de Planejamento, Michele Leal Lopes Fabres. Michele, o dinheiro até onde pesa para a gente planificar, planejar, pensar uma cidade? O município tem condições de bancar esse planejamento ou precisa de verba estadual e verba federal? Realmente nós estamos com um pequeno problema lá em Sertãozinho. Daqui a pouco a gente volta a ter contato. Voltou? Michele, deixa eu repetir a pergunta para você. Afinal de contas, o dinheiro do município é possível para pensar uma cidade ou precisa de verba federal, estadual ou até, por que não, da iniciativa privada? Realmente precisa. Estamos com grandes dificuldades de investimento na área, em qualquer área. Estamos recorrendo muito a emendas ao governo do estado, ao governo federal. O recurso próprio está muito escasso. Para você ter uma ideia, em investimento em obras esse ano nós tivemos apenas 5,5 milhões, sendo 1,2% de investimento, sendo que já chegamos a ter, nos anos de 2010, 2011, coisa de 10% de investimento em obras, em equipamentos públicos. Então, realmente, agora, o que estamos tentando muito é recorrer a outros tipos de verbas, principalmente federal e estadual. Conseguimos bastante emendas para trabalhar, porque senão nós não conseguiríamos estar trabalhando com intensidade, colocando novas obras para o município. Realmente a busca agora é constante para esses novos recursos. Eu vou até Franca, coordenadora do Plano de Mobilidade Urbana, Aline Manon. Aline, o dinheiro do governo federal chega para vocês para pensar num planejamento melhor, para a gente tentar entender a cidade como realmente local para o cidadão habitar, morar? Sim. Desde que tenha disponibilidade de recurso, né? A Franca tem pleiteado alguns projetos junto ao governo federal, mas nós sabemos, não é de hoje, que o Brasil está em crise e os recursos estão escassos e envolve também questões políticas. Nós sabemos que algumas verbas são destinadas por interesses políticos também, né? Então, Franca hoje, respondendo até a pergunta que você fez para as demais cidades, a arrecadação de Franca hoje caiu bastante. Então, nós realmente dependemos de verbas do governo federal, do governo estadual, e o governo atual, aqui, a atual administração, com certeza tem buscado pleitear essas verbas junto ao Ministério das Cidades.
Antes de eu encerrar a minha participação com o Golfeto, deixa eu voltar a fazer uma colocação para o Rui Salgado. Ô, Rui, desculpa, eu troquei o teu nome, estou me insistindo no pedido de desculpa. Agora eu falei direitinho. Rui Salgado, deixa eu saber uma coisa para entender o que você falou. Afinal de contas, reunião, a coisa vira uma burocracia pesada. Se você fizer reunião para marcar outra reunião, sim. Se você fizer reunião com gente competente, com técnicos, a gente consegue. Mas não continua sendo só uma reunião? Não, vou dar um exemplo, não. Ora, nós estamos numa reunião aqui. Eu acho que a reunião para marcar outra reunião tem que ser, mas você, para fazer um planejamento, você tem que reunir técnico. Chegamos lá, eu vou dar um exemplo. Quando assumimos a Secretaria do Planejamento, a aprovação de obra até 750 metros quadrados levava 2 meses, 3 meses. Sentamos em reunião técnica, discutimos o processo, o que estamos fazendo errado, o que pode otimizar. Nós estamos aprovando em um dia. Em um dia. Isso é desburocratizar, mas para isso você precisa pôr gente inteligente pensando e discutindo. Se você fizer reunião sem pauta, sem capacidade, sem técnico capaz, vamos fazer uma reunião para marcar outra, vai cumprir tabela. Não é o caso. Eu acho que os companheiros que estão que estão participando disso das prefeituras sabem muito bem e tenho certeza que estão trabalhando dessa maneira. Quer dizer, a ideia na administração é sentar com o grupo e entender que os problemas, administrar não é gerir órgãos, gerir projetos, mas também e principalmente gerir a interferência de um órgão no outro e de um projeto no outro. É dentro de uma visão orgânica, enxergando os processos que ocorrem. Quando a gente faz esse tipo de análise, nós não estamos inventando nada, a iniciativa privada faz isso. A iniciativa privada. Então, na hora que você tira a discussão do quem, mas a discussão de como, por quê, como é que nós melhoramos, a gente consegue estabelecer vias rápidas de projeto. Então, eu concordo que burocracia é uma maneira de se cumprir tabela. Mas o que se faz é reunião com técnico com objetivo para ter alcançado em curto prazo resultados. Cidadão vai ser ouvido, então, para valer, é isso? Sim, nós vamos abrir, tanto no plano diretor como no PPA, audiências públicas em formato de oficina, onde nós vamos, a sociedade vai sentar à mesa e nós vamos estar discutindo, com consequência, com esquema, com prioridade. Outra coisa é prioridade. Não adianta a gente fazer um castelo de sonho. Eu quero isso, quanto custa e qual é a prioridade, porque os recursos são cada vez mais escassos. E se discutir abertamente com a população, e concordo, o poder público e a sociedade têm que aprender melhor o diálogo. Se fizermos isso num planejamento priorizado, a gente tem condições de fazer cortes racionais, que cortes sempre haverão. Integraram a macro-região na edição deste sábado do Jornal da Clube. Em Ribeirão Preto, o secretário municipal de Planejamento e Gestão Pública, o Rui Salgado. Em São Carlos, o presidente da Câmara, Júlio César. Em Araraquara, a secretária de Planejamento e Participação Popular, Juliana Piccoli Agatti. Em Sertãozinho, a secretária de Planejamento, Michele Leal Lopes Fabres. E em Franca, a coordenadora do Plano de Mobilidade Urbana, Aline Manó. Ao meu lado, Vicente Golfeto, que participou, ouviu atentamente tudo na edição de hoje do Jornal da Clube. Mudar o quê? Roberto, Henri Bergson é o grande filósofo francês. Pense como um homem de ação e haja como um homem de pensamento. Afinal de contas, esse é o epigrama da introdução da minha fala final. Dirigir uma cidade é administrar seu futuro, controlar o advento da cidade. Mas, fundamentalmente, administrar seu futuro é combinar informações que não sejam contraditórias. E, quando forem contraditórias, resolvê-las no momento exato. Nós temos que entender que a cidade é o passado, que ela foi. O que seria a cidade velha? E a cidade que nasce, a cidade nova, nasce do útero dos seus próprios cidadãos. O que nós temos é o seguinte, a cidade velha tem uma parte que necrosa, porque o centro de gravidade das cidades vão mudando.
Por exemplo, nós temos algumas áreas em Ribeirão Preto, como em São Paulo, como em São José dos Campos, de maneira nítida, que estão necrosando. Necrose é o apodrecimento da histologia. Histologia quer dizer tecido, do tecido urbano. O centro em algumas áreas, mas há momento de se recuperar exatamente com a ação do poder público municipal de início. Nós temos uma segunda necrose que está começando, uma parte dos Campos Elíseos e uma parte da Vila Tibério. A diferença dessa necrose é bem clara, as duas no início. Campos Elíseos e Vila Tibério, mais na Vila Tibério. Mas a parte final da Vila Tibério não está necrosada. A USP consegue, inclusive, com a sua população estudantil, com a população adjacente, fazer um bairro próspero e é também por um dos caminhos por onde passa o futuro. Agora, o Campos Elíseos, na parte final, está com favelas, está exatamente com aquela parte do território físico de Ribeirão Preto que foi ocupado ilegalmente, ocupado sem a previsão e sem a antecipação do poder público. Agora, a Cidade Nova precisa de cara, de início, separar o que seja condomínio, onde todos os espaços são privados, de loteamento fechado, onde os espaços são públicos e o loteador só vende os terrenos. Porque os condomínios é que bloqueiam o desenvolvimento da cidade e dificulta completamente a logística. Essa Cidade Nova precisa tomar cuidado nesse aspecto para evitar que no futuro, que o presente lance hipotecas para as futuras gerações pagarem. Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Eu que agradeço sua colaboração, sempre importante, Roberto. Muito obrigado. Obrigado.